Escatologia Preterista Completa. Vídeo todas as semanas. Fala galera, quem vos fala aqui é o Alexandre Moraes do canal Escatologia Preterista Completa. Você que está entrando pela primeira vez aí, seja bem-vindo. E aproveita, se inscreva, tá? Para você aí estar por dentro da Escatologia Preterista Completa. Você que não sabe que está entrando aí pela primeira vez, estou com uma série maravilhosa onde eu refuto a escatologia futurista nos canais de YouTube, tá? Estou aqui no canal do Johnny, o nome do canal dele é Desembaralhando o Futuro, tá? E ele trouxe um vídeo aí, né? Ele colocou um vídeo no dia 7 de outubro de 2020. 7 de outubro de 2020, onde ele colocou o tema do vídeo: a grande tribulação já aconteceu? Aí do lado ele colocou preterismo. Então vamos analisar, galera. É óbvio, né? É claro que ele é futurista e ele fez um vídeo aí para poder tirar a credibilidade, né, digamos assim, da escatologia preterista. Então, qual é a minha função aqui agora nesse momento? É justamente analisar esse vídeo dele e rebater esse vídeo e provar o contrário dentro do campo da ideia, dentro daquilo que está escrito, tá? O meu objetivo aqui não é falar da pessoa do Johnny, até porque eu não o conheço, não sei quem é ele, tá? E então esse não é o meu objetivo e não seria nem o certo fazer isso, tá? Então por isso eu uso aqui somente os argumentos dentro, né, do campo da ideia e rebatendo as interpretações dele. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos parar aí de enrolar e vamos pro que interessa. Vamos lá, vamos assistir aqui o vídeo dele. Estão falando por aí que Mateus 24 e que o Apocalipse, a volta de Jesus, já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando houve o cerco de Jerusalém, que derrubaram o templo, não ficou pedra sobre pedra. Já aconteceu tudo ali, a grande tribulação, inclusive. A gente tem que avisar para as igrejas que Jesus não vai voltar mais. O arrebatamento dos ares para a gente ficar para sempre com ele, com o corpo eterno, isso não vai acontecer mais, gente. Já aconteceu no ano 70. Inclusive a gente tem que avisar os grandes líderes do mundo, que sempre estão se reunindo aí para ter um líder global, um único líder para o mundo, o anticristo, né? Para ter também uma moeda única, né? Um documento também tudo digitalizado, tudo digital para o pessoal usar. Tem que cancelar isso que já existe de tecnologia. Tem que falar para parar, porque a grande tribulação já aconteceu, não vai precisar mais ter isso, gente. Tem que avisar a natureza. Porque a natureza está aumentando cada vez mais os terremotos, e grandes sinais e pestes. A gente tem que avisar, porque essas dores de partos para mostrar que a grande tribulação vai começar já é desnecessário. Inclusive a igreja tem que começar a retomar no amor e parar com esse negócio de apostasia, porque isso aí é para começar a grande tribulação. E se ela não vai ter mais, por que a igreja está se comportando desse jeito? Inclusive em Mateus 24, que está na Bíblia. Para que serve Mateus 24? Mateus 24 pra gente? Não serve para nada, gente. Tem que tirar da Bíblia. Já aconteceu. Mas enfim, as profecias se cumpriram no ano 70 depois de Cristo, as profecias de Mateus 24. É verdade. Parte dessas profecias se cumpriram sim. Só que não foi toda ela, até porque os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus, e uma delas, sim, já se cumpriu. Vamos ler Mateus 24, a partir do verso 2, que diz assim, Jesus dizendo: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Vejam que são 3 perguntas. Quando aconteceram essas coisas, ou seja, aquilo que Jesus falou, a destruição do templo,
A segunda pergunta: qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? São 3 perguntas. E é claro que a primeira já aconteceu no ano 70. Israel foi invadido e foi destruído o templo de Israel. Já se cumpriu. E a volta de Jesus já aconteceu? Que todo olho verá, depois foram recolhidos, a igreja foi recolhida, isso já aconteceu? Eu não estou sabendo. Isso não aconteceu ainda, é claro que não. Ué, Apocalipse capítulo 1, 7. Só está escrito ali, todo olho o verá? É só isso que está escrito, Johnny? Todo olho verá, é só isso que está escrito ali no Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 7? Não existe uma vírgula ali não? É um ponto final? Está escrito só isso, ó. Todo olho verá e ponto, acabou. É só isso que está escrito. Para analisar aí, ó. Olha a passagem aí. Eu vou ler aqui a passagem que ele abordou aí. Ele pegou só esse pedaço porque para poder sustentar essa ideia de que esse todo olho seria o mundo cosmos, né? Seria o planeta Terra como um todo. Eles colocam só esse pedaço, só fala desse pedaço. Não, mas todo olho vai ver. Todo aquele olho ali vai ver. Todo olho, denominando todo olho o planeta Terra, o mundo cosmos. E esquecem do contexto. Arrancam o contexto fora. Do Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E a gente vai analisar, eu vou ler isso com vocês. Vou pegar aqui. Eu vou analisar com vocês essa passagem. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 vai dizer o seguinte. O meu mano Johnny aí, né? Ele só colocou esse pedaço. Eis que vem com as nuvens, vírgula, e todo olho verá. Acabou. É ponto final aí. Deixa eu repetir aqui, ó. Até mesmo, é claro que a primeira já aconteceu no ano 70. Israel foi invadido e foi destruído o templo de Israel. Já se cumpriu. E a volta de Jesus já aconteceu? Que todo olho verá, depois foram recolhidos, a igreja foi recolhida, isso já aconteceu? Eu não estou sabendo. Tá vendo? Ele só abordou isso. Todo olho verá. Aí você pega aqui, ó, todo olho verá, vírgula, até quantos ultrapassaram. Ou seja, Jesus Cristo fala que todo olho verá, e até mesmo aqueles que ultrapassaram ele ali na cruz estariam lá para poder vê-lo. E quem seriam esses? Segundo a profecia de Zacarias, né? Porque isso é uma profecia de Zacarias. Que está lá em Zacarias, deixa eu pegar aqui, ó. Zacarias capítulo 12, versículo 11. Naquele dia será grande o pranto em todo mundo. Vê se é isso que está escrito aí, ó. O pranto em todo mundo, no mundo cosmos. Aqui no Brasil, no Japão, China, geral reunido. Olha o que está escrito aí na profecia de Zacarias, ó. O pranto em Jerusalém. É o que está escrito aí, ô Johnny. Olha aí, ó, vírgula. Como o pranto do Raad Rimon, no Vale de Megido. A terra pranteará. O que significa terra aí? Analisa aí, ó. Olha o que significa a palavra terra. E vê se a palavra terra aí é o mundo cosmos. É o planeta Terra, é o planeta global. Analisa aí, ó. Vou botar o print aí. Olha aí, ó. Cada família à parte. A família da casa de Davi, a parte as suas mulheres, a parte é a família da casa de Natã, a parte as suas mulheres, a parte. Em qual momento aí, em qual lugar aí, Zacarias está mencionando que esse grande pranto que estaria para cair lá, ele faz a referência ao mundo cosmos. Vê se faz sentido isso. Vê se faz sentido isso. E depois, o próprio Zacarias ele vai dizer mais o seguinte. Deixa eu pegar aqui, ó. Zacarias capítulo 12, 10. Que é um dos cumprimentos também que acontece ali em Jerusalém. Olha só. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, Zacarias 12, 10, né?
derramarei o espírito da graça de súplicas. Ponto e vírgula. Olharão para aquele a quem transpassaram. Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E olha só o cumprimento disso. Vamos voltar lá. Preste atenção em Apocalipse capítulo 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto os trapassaram. Ponto. E todas as tribos da terra, vê o que significa terra aí. Vê se terra aí significa o mundo cosmos, o planeta Terra como um todo, global. Vê se significa isso aí. Olha o significado aí, ó. Olha o print que eu estou botando aí no Strong, do grego, ó. Palavra ge, que significa... É uma referência, né? Às 12 tribos de Israel, que estava dentro de uma localidade, dentro de uma região demilitada. Esse é o significado. Agora vem a minha pergunta, ô Johnny. A pergunta que eu faço para você. Se isso ainda tem que acontecer para os dias de hoje, cadê esses oficiais aqui vivos para poder ver Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu? Trazendo a parusa ali no grande juízo do poder de Deus, porque era o juízo contra Jerusalém. Cadê as 12 tribos aqui nos dias de hoje? Porque o que a gente tem aí é tribo de índio. As tribos que a gente tem nos dias de hoje são tribos de índios. Cadê essas 12 tribos aqui nos dias de hoje? Porque o próprio Jesus Cristo ele vai falar, vai pedir para João testificar no Apocalipse que as tribos da terra estariam lá para poder chorar amargamente e se lamentar. Se lamentar por todos esses acontecimentos que aconteceriam ali em Jerusalém. Em Jerusalém, ô Johnny. Então, você aí, ó, menciona que todo olho verá. Esse todo olho não é o planeta, não é o mundo cosmos, não, ô Johnny. Esse todo olho aí eram todos que estavam presentes ali, presenciando todo esse acontecimento lá. Até porque a segunda vinda de Jesus Cristo, que eu vou provar aqui ainda nesse vídeo, mais para frente, né? Eu vou provar com base no que está escrito. A segunda vinda de Jesus Cristo, ela não foi literal. Não é Jesus Cristo voando no cavalo, lutando ali, descendo aqui de forma literal e lutando contra os reis, não, cara. Lutando contra os seres humanos, não. Isso não faz sentido nenhum dentro das Escrituras. Eu vou provar isso dentro do que está escrito. Mas vamos continuar, vamos voltar aí para o teu vídeo. Vamos continuar analisando. Isso não aconteceu ainda, é claro que não. Até mesmo o tempo do fim. Chegou o fim dos tempos? Naquele tempo, há séculos atrás, isso já aconteceu? Então o que você está fazendo nesse vídeo? O mundo já acabou, gente. Some? É claro que não aconteceu o tempo do fim, o mundo não acabou, gente. Não, mas acabou para o povo de Israel. Ué, se o tempo do fim não aconteceu, se o tempo do fim não chegou, então vamos analisar aqui mais algumas coisas aqui. Vamos lá, meu mano Johnny. Se o tempo do fim ainda não chegou, então Jesus Cristo, os apóstolos, todos eles falaram besteira, né, cara? Porque olha só o que vai falar o apóstolo João. O que vai escrever João, né? Quando Jesus Cristo pede para ele testificar isso. E ele diz o seguinte, ó. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A palavra em breve, que está aí, né, mencionada aí, no grego significa taxos. Taxos. A gente vai fazer uma comparação, tá? Breve, não... João escreve em breve. Não deveria demorar mais de que 2000 anos, né, Johnny? Já estamos em 2021. Vê se faz sentido isso. Em breve deve acontecer que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João.
As coisas que em breve devem acontecer. E já estamos em 2021. Vê se faz sentido querer trazer isso para os dias de hoje e para um futuro ainda. Não faz sentido. Aí, antes, né, de alguém entrar aí no meu canal para poder falar, não, Alexandre, essa palavra em breve aí é o tempo de Deus, não é o tempo dos seres humanos. Porque João deve ter escrito isso para alienígenas, né? Para seres que não são aqui desse mundo, literal. Né? Escreveu para anjos, com seus corpos glorificados. Não foi para seres humanos que João escreveu isso. Aí a gente pega a mesma palavra, em breve, que está lá em... Deixa eu pegar aqui, ó. Que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. É a mesma palavra, taxos, que eu vou colocar aí, galera. Eu vou colocar para vocês analisarem aí, ó, no grego, tá? Onde o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, para Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Olha aí, ó, taxos. A mesma etimologia. É a mesma. Não muda. É a mesma. A mesma etimologia. Aí a gente tem outras referências. A gente encontra aqui outras referências, olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 16. O autor do livro de Atos vai dizer o seguinte: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ponto 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ou seja, o autor de Atos, mencionando aí no que está escrito aí, porque vocês estão analisando aí, ele já mencionava que ali já eram os últimos tempos, os últimos dias, o fim dos dias, né? Ele menciona Joel capítulo 2, versículo 28. Aí a gente pega aí, ó, Mateus capítulo 24, versículo 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. E Tiago testifica isso em Tiago, capítulo 5, 8. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Eu não sei que próximo é esse, cara, que demora mais de 2000 anos. Aí ele vai continuar no 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. As palavras do apóstolo Tiago em linha com as palavras de Jesus Cristo. Olha aí, ó. O autor aos Hebreus também menciona a mesma coisa. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Ele vai dizer: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que promessa é essa? Desde Êxodo capítulo 19, que era especificamente para eles se tornarem ali reis e sacerdotes na Nova Jerusalém e não perder a coroa. Aí no versículo 37 ele diz: porque ainda há um pouquinho de tempo, e já se passaram mais de 2000 anos, e o que há de vir, virá, e não tardará, Johnny. Isso é o que está escrito aí. Como que eu vou querer trazer isso para mais de 2020 anos? Vê se faz sentido isso. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Pedro vai dizer o seguinte: e está próximo o fim de todas as coisas. Olha aí o que Pedro fala, Johnny. Vê se Pedro ele menciona lá, ele escreve isso para a igreja que se fazia presente lá naquela geração deles. Vê se faz sentido querer trazer isso para os dias de hoje, ou para um tempo vindouro. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Eles tinham que vigiar e perseverar ali até o fim. E Pedro ele escreve isso por quê? Porque já estava prestes a acontecer ali a grande tribulação, o fim de todas as coisas, que foi específica para Jerusalém. Eu vou provar isso para você aí no decorrer do vídeo. 1 João capítulo 2, versículo 18. João vai falar o seguinte: meus filhinhos, o fim está perto.
É o que está escrito aí, Johnny? Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, ou seja, o anticristo? Pois agora muitos anticristos já têm aparecido e por isso sabemos que o fim está chegando. Caraca, João foi mentiroso, cara. Só pode. Ou ele blefou. Porque olha só quanto tempo que já passou, de lá da época de João, daquela geração dele lá até hoje. Mais de 2020 anos. Hebreus capítulo 1, versículo 1, ele vai falar, antigamente por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados. Agora preste atenção no versículo 2, mas nesses últimos tempos. Por que o autor aos Hebreus fala isso? Porque ele já considerava ali, Johnny, o fim de todas as coisas, que já estava chegando ali para eles. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que cedo venho. Eu não sei que cedo é esse, que já passaram mais de 2000 anos. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, que é o Apocalipse, Johnny. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz... Olha o que está escrito aí, ó. Certamente cedo venho. 2021, cadê Jesus? De forma corpórea, literal, conforme vocês esperam aí. Jesus, ele foi mentiroso? Será que ele blefou aqui também? Olha aí, ó. Apocalipse 22, versículo 12. Olha o que ele vai dizer, ó. Escutem, diz Jesus Cristo. Eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito, Johnny. Olha o que está escrito aí, ó. Será que Jesus Cristo, mais uma vez aqui, ele mentiu? Ele blefou? Porque já passaram mais de 2021 anos. E cadê? Não faz sentido nenhum, Johnny. Queria trazer isso para os dias de hoje. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Olha aí, ó. Eu venho logo. Ponto. Guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Que em outra linguagem está lá a coroa. Eles precisavam perseverar até o fim para poder entrar com essa coroa na Nova Jerusalém. Naquele grande dia que já se deu lá no ano 70, galera. Não faz sentido nenhum querer trazer isso aqui para os dias de hoje. Olha aí, Johnny, vê se faz sentido com tudo que eu estou apresentando aí. Vê se tem lógica. Jesus Cristo, os apóstolos, todos eles mentiram, né? Todos eles mentiram. Só pode. Não faz sentido nenhum, Johnny. Vamos continuar. Bem, não. Os judeus, o povo de Israel ainda existe. A nação de Israel existe. Não acabou para eles. Ou seja, não... Ué, como é que a nação de Israel existe, ô meu mano Johnny? Como é que o povo judeu, todos esses existem até os dias de hoje? Se o próprio Jesus Cristo vai falar em Lucas capítulo 19 o seguinte, olha só o que Jesus vai falar, ô meu mano Johnny. Como é que esse povo ainda existe nos dias de hoje, se Jesus Cristo, em Lucas capítulo 19, ele vai dizer o seguinte, vamos analisar. Olha só. Lucas capítulo 19, versículo 41. Eu vou ler do 41 até o 44. Olha só o que Jesus vai dizer, ó. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E Jesus dizia o seguinte: ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Aos olhos de quem? De Jerusalém, de todos eles lá que negaram ele. E por que eles estariam ali cegos? Por que eles não conseguiriam, né, aceitar as palavras de Jesus Cristo? Por qual motivo isso? Porque Jesus Cristo foi contra toda aquela imundície deles lá. Toda aquela estupidez deles, toda aquela religiosidade, aquela hipocrisia, né? Conforme vai mencionar aí em Mateus capítulo 23, onde ele vai falar, né? Contra os líderes religiosos, aqueles que estavam na cúpula de Jerusalém, do templo. Fariseus hipócritas, sepulcros caiados de branco.
Vocês escondem as chaves do reino de Deus. Vocês mesmos não entram e não deixam que ninguém entre. Percorre cidades e cidades para converter outras pessoas à religião, tentando torná-las prosélitos, fazendo proselitismos. Jesus Cristo vai mencionar, vai jogando tudo isso na cara deles. Então eles não conseguiriam jamais ali entender e aceitar as palavras de Jesus Cristo e certamente negariam ele, óbvio. Aí ele vai falar o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Porque eles jamais enxergariam e aceitariam, entenderiam as palavras de Jesus Cristo, trazendo ali a espiritualidade para eles. 43, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira e por todos os lados te apertarão o cerco. Isso contra quem, ô Johnny? Foi contra o mundo cosmos? Foi contra o planeta Terra? Ou se não, segundo o que está escrito, contra Jerusalém? Contra eles que mataram Jesus Cristo, que apedrejaram aqueles que foram enviados e que beberam o sangue dos profetas. Ou seja, Jerusalém, aquela que se tornou prostituta. E aonde é que está isso? Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta aqui para Lucas 21. Vamos aqui para Lucas capítulo 20. Capítulo 21. Daqui a pouco a gente volta para o 19. Lucas 21, versículo 20. Olha aí, ó, se cumprindo o quê? O que Jesus Cristo falou. E ele vai dizer o seguinte no 20. Olha só. 21, 20. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação. Ou seja, uma tremenda destruição contra a cidade de Jerusalém, contra o templo, e absolutamente destruída, meu mano. Se Jerusalém ela foi destruída, se isso aqui se cumpriu, cara, no ano 70, qual é Israel que está aí nos dias de hoje? Qual é Jerusalém que está aí nos dias de hoje, meu mano Johnny? O que está aí nos dias de hoje não passa de réplica, não passa de plágio, meu mano. Que nada tem a ver com nenhuma profecia, porque se a gente pegar as profecias lá da Taná e jogar de forma literal, todas as profecias se cumpriram ali dentro das 70 semanas de Daniel, meu mano. E qual é o templo que é referente ali de forma literal? É somente o segundo templo que foi construído pelo governador de Judá, Zorobabel, Johnny. Somente esse. Não tem outro templo, não tem nenhuma profecia mencionando aqui a construção de um terceiro templo literal dentro das escrituras. A não ser que alguém me prove o contrário, porque não tem. Aí alguns querem até pegar, né? Que eu já cheguei até a debater aí com o judeu ortodoxo. Querem pegar algumas passagens ali, por exemplo, Isaías capítulo 66, se eu não me engano, 65, né? Aonde vai falar ali de novos céus e novo céu e nova terra, novos céus e nova terra. Onde Isaías vai falar sobre isso. Só que no Isaías capítulo 65, ele vai mencionar também lá que o leão, ele vai passar a andar no meio de crianças. Certamente esse leão não iria comer as crianças. As pessoas vão andar no meio de serpente e não vão ser picadas. O cordeiro vai andar do lado de leão, né? Com os lobos, aliás. O leão vai comer capim junto com a vaca. E como que isso vai acontecer de forma literal aqui nesse mundo físico? Vê se faz sentido um negócio desse. Querer trazer isso para o literal. Aí pego essa passagem para querer mencionar, para querer dizer que vai ter a construção de um terceiro templo aqui para os dias de hoje. Que não faz sentido nenhum. Não tem lógica. Não tem lógica, porque dentro da nossa racionalidade, cara, dentro da nossa razão, da nossa ótica humana, como que a gente vai ver uma criança tirando um selfie com um leão, cara? E o leão do lado dessa criança, cheio de fome, doido para comer uma carne e não morder a criança? Pô, não tem lógica um negócio desse. É um fantástico mundo de Bob.
Eu andar num monte de meio de serpente e serpente não me picar? Como assim? Como isso? É uma tremenda de uma fantasia, cara. É uma tremenda de uma fantasia, não faz sentido nenhum negócio desse. Aí querem pegar essa passagem. Aí pegam aquela passagem também da medição do templo, lá de Ezequiel, se não me engano, no capítulo 40, onde Ezequiel vai fazer a medição do templo, e de forma literal esse templo representava quem ali? Representava o templo que foi construído ali pelo governador de Judá, Zorobabel. Se a gente for literalizar isso aí, acabou ali, parou ali. Termina ali. É muito mais do que preterismo. É muito mais do que preterismo. Agora, querer colocar, apontar uma profecia de uma construção de um terceiro templo literal, onde não existe nenhuma menção falando sobre isso, é falácia. Porque isso não faz sentido. A Israel que está aí nos dias de hoje foi uma Israel fora a parte, que não tem nada a ver com as escrituras. Isso aí foi uma questão da ONU, de 1948. De 1948. Que não faz sentido nenhum. Jesus Cristo, ele profetizou. Não ficará pedra sobre pedra. Acabou. Jerusalém física, terrena, seria destruída. Foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. E qual é o templo que seria vigorado, galera? Dentro da prática, dentro da lógica, do que está escrito. Qual seria esse templo? Salmos 110. Jesus Cristo vindo na ordem de Melquisedeque, em um corpo espiritual, sendo rei e sacerdote. A pré-figura se cumprindo ali do rei Davi. Davi reinando de forma literal e Jesus Cristo fazendo o reino de forma espiritual, cara. Essa é a lógica. Isso é o que está escrito. Jesus Cristo não menciona nada disso aí, cara. Não faz sentido nenhum. Ter um outro templo, ter uma outra Jerusalém aqui nos dias de hoje, para quê? Jesus Cristo vai ter que vir de novo para ser crucificado de novo na cruz? Tem um Império Romano aqui nos dias de hoje para crucificar Jesus na cruz de novo? Não faz sentido, não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Aí a gente volta lá. Olha só o que ele vai falar no 22, ó. No 21 ele vai mencionar: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade retiram-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Jesus alertando os seus eleitos para que saíssem dali de Jerusalém para que não fossem mortos a fio da espada pelo Império Romano. Aí no versículo 22 ele vai dizer, ó: porque estes dias são de vingança. Contra quem? O mundo cosmos? Brasil? A gente aqui nos dias de hoje? Claro que não. Dias de vingança, vírgula, para acontecer o quê? Para se cumprir tudo o que está escrito. Essa é a menção aí. Essa é a menção. E olha só como é que chega a ser bizarro querer jogar isso aqui para os dias de hoje, porque entraria uma tremenda contradição com o verso 24. Olha só o que ele vai falar no versículo 24, ó. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E querem falar que essas nações são aqui nos dias de hoje. Não, Alexandre. Essas nações aí que está aí no sermão profético de Jesus é aqui nos dias de hoje. Se essas nações, elas são aqui nos dias de hoje, então a guerra aqui, né, pelas as forças armadas aqui nos dias de hoje, então tem que estar no modelo medieval, meu mano. Eles teriam que estar aqui nos dias de hoje lutando a fio da espada. Lutando espada contra espada. E não arma de fogo. Vê se faz sentido um negócio desse. Uma tremenda numa contradição. Seria mais fácil eu chamar Jesus de mentiroso. Seria mais fácil. Vamos continuar aqui. Ah, não, deixa eu voltar aqui para o versículo 19 que eu não terminei lá. Pera aí. Vou ler o versículo 43 de novo. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira e por todos os lados te apertarão o cerco. Acabei de ler aí, Lucas capítulo 21, versículo 20. O Império Romano faria isso. Com as tropas de Vespasiano, né? O general Tito seria o príncipe. Usado ali pelo próprio Deus para trazer a vingança contra Jerusalém.
por ter matado os profetas, por ter apedrejado aqueles que foram enviados, né? E bebido o sangue deles. E não ter aceitado ali as palavras de Jesus Cristo. Aí no versículo 44 ele vai dizer o seguinte: e te apertarão teus filhos dentro de ti, ou seja, dentro de onde? Jerusalém. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Quem recebeu a missão de visitá-los? Foi o próprio Jesus Cristo, indo lá para o seu próprio povo, para a casa de Judá, pregar o evangelho do reino durante o período de 3 anos e meio, que eu vou botar o print aí, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ou seja, 3 anos e meio, 1.260 dias, 42 meses. É a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Todas essas figuras aí. E aí? Como que eu vou querer trazer isso para os dias de hoje? Que nada faz sentido. Vamos voltar aqui pro meu mano Johnny. Chegou o tempo do fim. Isso é muito óbvio, tá muito claro, né? Tá muito nítido. Não precisa nem explicar isso, gente. Não aconteceu. As 3 perguntas, uma sim aconteceu. É que Jesus é tão mestre na resposta que ele conseguiu responder as 3 perguntas no mesmo texto. Até porque as profecias, elas precisam ser um pouco enigmáticas, né? Mas ele conseguiu responder naquele mesmo capítulo. E por incrível que pareça, tem coisas que realmente servem ali para aquele passado do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadido. Tem coisa ali que realmente é para aquele tempo, mas de forma extraordinária, Jesus consegue transformar aquele mesmo texto também servindo para o tempo da grande tribulação, quando houver a volta de Jesus, para o tempo do fim. Tem coisa ali que servia para o passado, mas também serve para o tempo do futuro. Coisas ali vão se repetir. Porque tem coisas que acontecia lá na profecia, mas também que a gente pode trazer para os dias de hoje, só conjecturando, cara. Forçando a barra aí dentro da fé. Com a fé eu posso tudo. Com a fé eu posso dizer aqui, ó, com a minha fé eu vou usar aqui a fé agora, pronto. Baixei aqui o Espírito, a minha fé me diz que a partir de hoje agora eu sou apóstolo. E eu mesmo me intitular apóstolo, cara. E posso falar com a minha fé também que eu sou igual ao apóstolo Paulo. Que eu sou igual ao João Batista, sou profeta no dia de hoje, sou igual ao João Batista agora. Sou igual a Isaías, igual a Elias. Com a fé eu posso tudo, mano. É minha fé, pô, é pessoal, é minha fé. Eu posso tudo. Com a fé eu posso dizer que eu sou tudo, que vai acontecer tudo. Com a fé. É muito fácil. Inclusive foi por isso que Jesus conseguiu mesclar a resposta. Vamos dar alguns exemplos então, olha. O verso 13 e 14 de Mateus 24 diz assim, ó. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho do reino foi pregado em todas as nações lá naquele tempo antigo dos 70 depois de Cristo? É claro que não. Até hoje ainda o evangelho não foi pregado em todo o mundo. Ué, como que o evangelho não foi pregado a todas as nações lá? Analisa aí, galera. Esse mundo aí não é o mundo, o cosmos, não, que Jesus Cristo se refere, não. Não é o planeta Terra, não. Quando ele fala aí, ó, o evangelho do reino será pregado a todas as nações, a todo mundo. E então verá o fim. Que mundo é esse aí? Olha o print que eu vou botar aí, ó. Mundo oikomene, mundo habitado. E o evangelho foi pregado lá para eles. Todas as nações lá receberam o evangelho do reino. O próprio apóstolo Paulo ele testifica isso. Em Colossenses capítulo 1, que eu vou ler para vocês aí, ó. Olha só. Eu vou ler 2 passagens que vai testificar com as palavras de Jesus Cristo. A primeira passagem que eu vou ler vai ser a seguinte. Vai ser Colossenses capítulo 1, versículo 23. Olha só, hein? Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes
e que foi pregado, pretérito perfeito, a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, apóstolo Paulo, me tornei pretérito perfeito ministro. Porque ele já estava na cadeia. Todas as igrejas já estavam vigoradas. Todas as nações já tinham ouvido o evangelho. Então essas palavras de Jesus Cristo já tinham se cumprido. Porque toda a criatura, todos eles, já tinham ouvido o evangelho do reino. E as igrejas já se faziam presente. Então o que o apóstolo Paulo fazia na cadeia? Era só a manutenção da igreja, galera. O apóstolo Paulo não continuava lá preso lá na prisão, lá na cadeia, pregando evangelho, não. Ele já não estava mais pregando evangelho. Porque para ele continuar pregando evangelho, ele teria que sair da cadeia para poder continuar anunciando. Para poder continuar ali levando as boas novas para todo mundo habitado. O mundo oicomene lá deles. Apóstolo Paulo na cadeia, o que ele fazia? Era só escrever cartas para fazer a manutenção da igreja. Ajudar a igreja espiritualmente. Animando o povo a perseverar, a lutar contra a natureza humana, a lutar contra os falsos profetas, que eram muitos lá naquela época. E a gente tem essas referências nas escrituras que até vou colocar aí. Olha aí, ó. Os falsos profetas que existiam lá naquela época. Vou colocar para vocês aí as passagens aí, ó. Vou até parar um pouquinho aqui de falar só para vocês verem. Olha os falsos profetas aí, ó. Vai analisando aí, ó. Que eram bastante já naquela época deles. Muita gente lá. A gente tem essas referências dos falsos profetas. Naquela época. E vou deixar a última passagem aí, ó. Que o próprio apóstolo Paulo vai mencionar. Dos falsos apóstolos que também já existiam naquela época. E querem trazer isso para os dias de hoje, dentro de um contexto que nada tem a ver com as escrituras, cara. Nada tem a ver. Aí agora a gente vai analisar uma outra passagem que está em Romanos. É Romanos 10, 17. Acho que é isso. Olha só. Eu vou ler o 17 e 18, tá, galera? Ó. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? O apóstolo Paulo responde o seguinte, sim, por certo. Por toda a terra, olha só o que significa a palavra terra aí. Vê se tem a ver com o mundo cosmos. Se não, o Ge, que significa ali uma região demilitada, né? Uma localidade, um território. Olha aí, ó. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Pretérito perfeito, que mundo é esse? O mundo oicomene. A mesma etimologia das palavras de Jesus Cristo em Mateus 24, versículo 14. Onde Jesus Cristo fala que o evangelho do reino seria pregado a todo mundo. Vírgula, e então viria o fim. Olha aí, ó. Aí a pergunta que eu faço, apóstolo Paulo, Jesus Cristo, eles foram mentirosos? Seria uma tremenda de uma contradição, né? Querer trazer esse cumprimento para os dias de hoje. Quem é que prega evangelho nos dias de hoje? Hoje ninguém prega evangelho, meu mano Johnny. Ninguém prega boa nova de nada. O que as pessoas fazem hoje, o que elas fazem hoje, é simplesmente pegar aqui, ó, igual eu estou fazendo, ler o que já foi escrito, ler uma história que não é nossa, que era deles, que já foi lá no passado, entendeu? E tentam aplicar para os dias de hoje, atropelando a exegese, passando por cima da exegese, que é isso que fazem. Né? João escreve as cartas para as igrejas que se faziam presente lá na Ásia, as 7, e acham e colocam como se ele tivesse escrito. Não, o apóstolo João escreveu a carta do Apocalipse para as igrejas que estão aqui nos dias de hoje, passando por cima da exegese. Como se João colocasse lá a igreja de Beltrano, eu mando essa carta aqui para a igreja de Ciclano, lá no Brasil, no século 21.
Aí a gente vai lá no livro de Apocalipse, onde vai estar escrito, que eu vou colocar aí, Jesus fala para João. João, faz um favor para mim, João. Faz o seguinte. Envia essas cartas, o livro de Apocalipse no seu geral, né? Para as 7 igrejas que se fazem presente na Ásia. Olha a passagem aí, ó. Quais são as igrejas? Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Filadélfia, Éfeso, Sardes. São essas aí, ó. Aonde que João escreve a carta do Apocalipse para nós aqui nos dias de hoje, no pleno século XXI? Não faz sentido, né, meu mano Johnny? Não tem como trazer isso para os dias de hoje. É querer forçar muita barra. Muita barra mesmo. Vamos lá, continuando. Imagina naquele tempo. Então ficou claro aqui que este Mateus 24 existe partes para o tempo antigo, sim, do ano 70, mas existe para o futuro. Vamos ver outro verso. Versículo 21. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Foi uma grande tribulação no ano 70? Sim. Jerusalém foi invadido, o templo foi destruído, foi terrível. Mas foi a maior de todas, porque não haverá outra maior? Daí não. Então esse verso não se encaixa. Se esse verso estivesse se referindo realmente ao tempo passado do ano 70, não poderia ter ocasião pior, mas houve outra maior. Por exemplo, no caso da Segunda Guerra na mão do Hitler. Na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto na mão do Hitler, foi muito pior. Só que também isso aqui não está falando da época do Hitler. Haverá uma grande tribulação como nunca houve, a maior de todas, ainda vai acontecer no mundo. Vamos lá, vamos analisar isso aqui que ele falou. Tá? Por que Jesus Cristo ele vai falar que jamais haverá uma grande tribulação como aquela que houve lá no ano 70? Por que Jesus Cristo falou isso? Porque esse contexto de Jesus Cristo, todo esse contexto do sermão profético, era para um povo específico, meu mano Johnny. Então, quando ele fala que jamais haverá, nunca mais haverá, jamais vai haver nada igual, é porque não vai ter uma segunda dose, não vai ter um repeteco. Por que isso? Porque para haver uma segunda dose, um repeteco, meu mano, teríamos que ter aí de novo a construção de um terceiro templo, Jesus Cristo morrendo na cruz de novo aí os Atos dos Apóstolos, de novo a plenitude dos gentios, de novo as profecias de Joel, tudo de novo, meu mano, teria que trazer tudo de novo, porque o contexto foi para eles, o contexto foi para Jerusalém. Então quando ele fala isso, é porque Jerusalém ia sumir da face da terra, não ia existir mais. Então, como que poderia repetir, né, uma grande tribulação como aquela? Se Jerusalém não ia mais existir, meu mano, se ia acabar ali, acabou. Jesus Cristo ia pegar a sua igreja, levar, arrebatar os seus eleitos, a Nova Jerusalém, todo mundo para Nova Jerusalém, foi geral embora. A prostituta, aquela que se tornou prostituta, a antiga Jerusalém, ela cai, ela é destruída, acabou. E como que vai haver uma outra tribulação como aquela? Em qual contexto? Para quem? Se não é existir mais Israel aqui, Jerusalém, nada terreno. É por isso que Jesus Cristo fala isso, meu mano. Então não é contraditório você comparar a Segunda Guerra Mundial. Porque a Segunda Guerra Mundial foi bem pior. Você não está dizendo nada, porque o contexto ali, quando Jesus Cristo faz essa referência, é para Jerusalém terrena. E se ela nunca mais vai existir, porque a profecia é essa, ela nunca mais vai existir, porque ela caiu por ter se tornado prostituta, por ter bebido o sangue dos profetas, e o que ficou vigorado para sempre, esse nenhum ser humano seria capaz de destruir, que é o reino do Messias, que não é literal, é espiritual,
que não tem nada a ver com nada que seja físico aqui nessa terra, iria para Nova Jerusalém, acabou. Jesus Cristo entrega o seu reino ao Pai e acabou. Se cumprindo ali o reino milenar dele, e ele entrega ao Pai. Entrega o reino ao Pai antes da grande tribulação, antes do grande Armagedão, de Gog e Magog, que estaria para cair ali sobre a cidade de Jerusalém, meu mano. Então não faz sentido, cara, querer colocar esse exemplo aí da Segunda Guerra Mundial para tentar contradizer as palavras de Jesus Cristo e querer apontar, né, que seria contraditório essa grande tribulação ter acontecido lá no ano 70, sendo que aconteceu uma situação pior na Segunda Guerra Mundial com Hitler. E a explicação é essa. É que quando ele fala isso, é para um povo específico que jamais ia existir. Ia sumir da face da terra. Acabou. Jerusalém não ia existir mais. Então, se o enredo, se todo o contexto, se a grande tribulação era por um povo específico que precisava ser julgado, que precisava receber o acerto de contas o acerto de contas do Eterno, Deus, ele traria ali o acerto de contas para um povo específico, que foi Jerusalém, né? Como que e ela some da face da terra, porque ela cai, ela é destruída, como que vai acontecer um outro contexto igual? Não faz sentido, pô. E esse massacre de Hitler, matando ali mais de 6 milhões de judeus, não tem nada a ver com nenhum contexto, com nenhuma profecia, nada das Escrituras. Foram judeus que nada tem a ver com nada, com nenhuma descendência, com nada. Nada que se relaciona, que é relacionado às Escrituras. Todas as profecias, elas se cumpriram. Todas elas se cumpriram, meu mano. Então não tem como querer apontar isso para os dias de hoje. E querer colocar isso como exemplo. Vamos continuar. Outro exemplo no verso 29, 30 e 31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso já aconteceu? Extremidade dos céus. Isso já aconteceu? Uma a outra. Olha só, ele quer literalizar tudo isso aqui. Aí ele vai ler aqui, ó, Mateus 24, versículo do 29 a 31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. Isso não foi literal. Não tem como literalizar isso, porque, por exemplo, se a gente literalizar a estrela cair do céu, tem estrela que é maior do que o planeta Terra, meu mano. Que se cair aqui, acaba o mundo acaba. O mundo cosmos vai pro beleléu. Tem estrela que é maior do que o planeta Terra, então não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Aí tá aqui, e os poderes celestes serão abalados. Que referência que ele faz aqui a esses poderes celestes? É uma referência ao poder que Jerusalém exercia por parte ali dos líderes religiosos, cara. Eles que se abalaram. Galera, preste atenção no texto que eu coloquei aí para vocês entenderem, tá? Que foram abalados. E todas as nações da Terra, a Terra aí não é o mundo cosmos, é Ge, tá? Que eu já coloquei aí, vou colocar de novo, Ge, né? É localidade, território, região. É isso que significa. Se lamentarão, eu coloquei aí. Logo lá no início, eu falei lá, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Quem iria se lamentar? As 12 tribos de Israel. E analisa aí, ó, Tiago capítulo 1, que eu vou colocar aí. Tiago, ele vai dar saudações
para as 12 tribos que já se faziam presentes, que já eram existentes, estavam na diáspora, na dispersão lá. Na dispersação, né? Olha aí, ó. Analisa aí no print. Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo. Somente eles viriam. Não era o mundo cosmos, conforme eu apresentei logo lá no início, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que até mesmo aqueles que trapassaram Jesus na cruz e as 12 tribos de Israel que estariam lá presentes. E que inclusive eu vou ler mais uma passagem aí que teriam outros que iriam ver, que daqui a pouco eu vou colocar aí, ó. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O que significa isso, galera? Vamos analisar. Olha só o que significa vir com poder e grande glória. Isso aí já era uma referência desde lá do Antigo Testamento, da Taná. Já se falava sobre isso. Olha só. A gente tem aqui figuras de linguagem, tá? Que Jesus Cristo aí ele utiliza de figuras de linguagem. Quando ele fala vir sobre as nuvens do céu no poder e grande glória, é simplesmente ali Jesus Cristo, Deus trazendo juízo e justiça sobre Jerusalém. Olha só, preste atenção, vamos analisar, hein? Primeiro a gente vai ver aqui João capítulo 14, versículo 19. Né? Porque eles pegam, por exemplo, olha só, eles pegam uma das passagens, que é o Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Aí no versículo 11, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo, como viste subir. Jesus Cristo, quando ele sobe aos céus ali, não é de forma literal, galera, porque isso não faz sentido, porque a própria Escritura vai falar que carne e sangue não herda o reino de Deus, cara. E Jesus Cristo, ele não estava com o corpo glorificado, quando ele ressuscita e fica mais 40 dias, tá, com eles. Porque eles, sendo seres humanos, eles conseguiram ver Jesus Cristo e nenhum ser humano consegue ver Espírito, porque isso não faz sentido, não tem lógica. E Jesus Cristo conseguiu se alimentar. Como que um espírito consegue comer alguma coisa que seja físico? Vê se faz sentido isso, vê se tem lógica. Então, quando eles veem Jesus Cristo subindo, quando o escriba, ele escreve isso aqui, né, o autor aqui de Atos, ele escreve isso aqui, é Jesus Cristo já indo no grande poder de Deus, cara. De forma completamente espiritual. E não tem como literalizar isso. Não tem como. E por que não dá para literalizar isso, galera? Olha só a refutação para essa passagem. Né? Porque muitos não, porque todo o planeta Terra vai ver. O mundo cosmos todinho vai ver Jesus vindo sobre as nuvens do céu, voando no cavalo, jogando fogo em todo mundo, matando todos os reis aqui da Terra. Né? O anticristo, que é o governo político, os Illuminatis, né? Que é isso que eles colocam aí, que vai surgir um líder mundial. Olha só, hein? João capítulo 14, 19 vai dizer o seguinte, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Somente quem iria ver Jesus Cristo? Somente os apóstolos, somente eles. Que foi exatamente o que aconteceu. Somente eles. Jesus Cristo aparece só para eles lá. Para aqueles que tinham fé nele, para aqueles que acreditavam nele. Para os discípulos que estavam lá. E depois disso ele não aparece mais para ninguém, porque entraria em contradição. E esse mundo aqui é o mundo cosmos. Conforme eu vou colocar no print aí, ó. E o mundo não me verá mais. Olha, se o próprio Jesus Cristo fala aqui que o mundo não viria mais, o mundo não viria mais ele, como é que vocês querem falar? Como é que você quer falar, Johnny? E querer apontar isso para os dias de hoje como se todo mundo cosmos fosse ver Jesus Cristo novamente de forma literal, para os dias de hoje, que nada faz sentido e entra em contradição com João 14, 19.
Olha aí, ó. Agora eu vou apresentar aqui algumas figuras de linguagem que têm a mesma representação de Jesus Cristo falando, vindo com poder e grande glória no grande reino, sobre as nuvens do céu. Olha só, a gente tem Salmos 104, versículo 3, que vai dizer o seguinte: pões nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Agora é Deus de forma literal, né? Montando no carro e andando sobre os ventos, sobre as nuvens e no vento, e todo mundo vendo Deus. Caraca, olha lá Deus! Olha Deus voando aí, galera! Olha Deus vindo aí, ó! É todo mundo vendo Deus agora. E isso aqui não é uma figura de linguagem, isso aqui não é uma alegoria. Isso aqui é literal. Como isso? Sentença contra o rei de Egito. Olha só, hein? Sentença contra o rei do Egito. Né? E Jesus Cristo vai mencionar essa. Acerto de contas contra Jerusalém. E eu coloquei logo no início do vídeo. Olha só, Isaías 19, versículo 1. Vou ler até o versículo 4 para não ficar muito grande. Ó. Sentença contra o rei do Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, ou seja, Deus de forma literal, todo mundo vendo Deus montado no cavalo. Todo mundo vendo Deus vindo montado no cavalo. Como isso? Né? Porque a galera vai ver Jesus vindo também, montado. Vindo sobre as nuvens do céu. Montado, só pode. Olha aí, ó. Venha ao Egito, os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos e encantadores, e necromantes, e feiticeiros. 4. Entregarei os egípcios na mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos exércitos. É o próprio Deus, cara, que desce voando num cavalo para destruir a nação do Egito, cara. Fala, meu mano Johnny. É o próprio Deus que faz isso? Que desce lá de forma literal, cavalgando num cavalo e luta contra eles lá e mata todo mundo lá? Ou Deus, ele coloca outros reis, coloca eles mesmos para brigar entre eles mesmos, e coloca outro rei para invadir a nação do Egito e destruir tudo, todos eles, cara. Como fez, por exemplo, o rei Nabucodonosor da Babilônia. Analisa aí, meu mano. Vamos lá, ó. Outra passagem. Olha só, hein? Olha só. Mais uma passagem aqui, ó. Miqueias capítulo 1, versículo 3. Olha só, eu vou ler do 3 até o 4, ó. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Como isso? Aonde é que está isso na história? Quem é que viu Deus descendo de forma literal e andando sobre a terra? Quem é que viu? Alguém aí pode me falar? Alguém? Algum futurista que está assistindo esse meu vídeo aí pode me dizer como que é a fisionomia de Deus, cara? Alguém já viu Deus aqui de forma literal? Tem na história isso? Olha só, hein? Os montes debaixo dele se derretem. Como que o monte vai se derreter de forma literal? E os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo, cara. E o que significa isso? É Deus colocando outras nações para destruir sempre aqueles que iam contra ele. A gente vê sempre isso nas Escrituras, cara. Lá na Taná e na Torá. A todo momento a gente vê isso. Ó, mais uma outra aí, ó. Êxodo capítulo 3, do 7 até 8. Olha só, hein? Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus
exatores. Olha aí, ó. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Aqui está escrito, né, que Deus desceu. Deus desceu como? Todo mundo sabe aí na história, né, quem assistiu a novela que passou na Record aí, os 10 Mandamentos. Galera, sabemos muito bem, né, que ali no Egito, a manifestação, né, todo mundo sabe disso aí dentro da história ali por parte do Egito, que está relatado lá na Torá, que todas as manifestações de Deus ali não era de forma visível, corpórea, Deus descendo de forma corpórea lá e lutando contra eles, contra o faraó, contra o Egito. Era sempre por intermédio de Moisés, mexendo ali o seu cajado e orando, pedindo para que Deus realizasse ali os prodígios, né? Como todos conhecem aí, né? Inclusive a gente tem a morte ali de vários meninos, né? Várias crianças, pelo consentimento do próprio Deus. Aí a gente tem uma passagem, cara, que o próprio Jesus Cristo vai mencionar para Pilatos. Pilatos, ele replicou para Jesus Cristo o seguinte: porventura, (18:35), né? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Pilatos não tinha nada a ver com isso. Não foi o Império Romano que matou Jesus, né? Que fizesses? Aí Jesus responde para Pilatos o seguinte: o meu reino não é deste mundo, Pilatos. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Mas as pessoas esperam, né? Não, Jesus Cristo vai vir voando num cavalo para poder lutar de forma literal contra as nações que estão aqui nos dias de hoje. Nem contra o Império Romano ele fez isso. Muito pelo contrário. Deus usou ali o próprio Império Romano para poder destruir Jerusalém, cara. É isso que a gente vê nas Escrituras. É isso. Aí a gente tem mais uma outra passagem. Olha só. 2 Samuel 22. Eu vou ler aqui do 1 até o 14. Presta atenção. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então a terra se abalou e tremeu. De que forma isso? De forma literal, o planeta Terra se mexeu? Claro que não, até porque Terra aqui não é mundo cosmos. Vamos analisar aí, ó. Olha o que significa Terra aí, ó. Que eu vou colocar aí, ó. Não é cosmos. Aí depois ele vai dizer no 9. Das suas narinas subiu fumaça. Agora Deus tem nariz para soltar fumaça de forma literal. Como? E da sua boca fogo devorador. Fogo saía da boca de Deus. De forma literal isso. E dele saíram carvões em chama. Como isso, literal? Baixou ele os céus e desceu. E teve sob os pés densa escuridão. Aí mais uma vez vamos tentar literalizar aqui, ó. 11. Cavalgava um querubim e voou. E foi visto sobre as asas do vento. Olha aí, ó, tudo figura de linguagem, a mesma representação, cara. Por pavilhões, pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, cara. Figura de linguagem, a representação de juízo e justiça. Olha aí, ó. 13. Do resplendor, que diante dele havia brasas de fogo, se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. E como que Deus ele agia dessa forma? Colocando sempre outras nações, sempre outros reis, para poder destruir aquela nação que estava se opondo contra ele. A todo momento era sempre assim, cara. A todo momento. A gente vai ter um outro exemplo aqui, ó.
de Jeremias, cara. O profeta Jeremias vai utilizar também da mesma figura de linguagem, que é Deus descendo também sobre as nuvens do céu, colocando ali o rei da Babilônia contra Judá, cara, e fazendo com que o rei da Babilônia destruísse Judá. O grande acerto de contas, olha aí, ó. E por que isso? Porque Jerusalém se tornou prostituta. Jeremias 4:12. Vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Contra quem? Jerusalém 13. Eis aí que sobre o destruidor como nuvens, é o que está escrito aí, os seus carros como tempestade, e os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. É Deus com um cavalo de forma literal lá no céu, voando mais do que a águia, em cima desse cavalo para destruir quem? Para destruir Judá. Não é ele colocando ali, né, o rei da Babilônia para poder fazer isso, não. Como? Aí no 14 ele vai dizer, vai falar através de Jeremias, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Isso é o que está escrito aí. Deus em figura de linguagem, trazendo juízo e justiça contra Jerusalém, colocando o rei da Babilônia para poder destruir o primeiro templo, cara, que foi construído pelo Salomão. Olha aí, ó, mais uma figura de linguagem, Salmos 97. Vou ler do 1 até o 6, olha só. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Olha o que está escrito aí, cara, figura de linguagem. Olha aí, ó. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes. Na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Olha o que significa a palavra terra aí, ó. Vamos analisar aí, ó. Não é mundo cosmos. Preste atenção. 6. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Que todos os povos são esses? Aqueles que faziam presente lá. Eles. Mais uma figura de linguagem. Deus usando outra nação para poder fazer a destruição daqueles que estavam se opondo contra ele. Olha aí, ó, mais uma figura de linguagem. Naum, capítulo 1, versículo 2. Ó. Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários, ou seja, aqueles que se opõem, né? E reserva indignação para os seus inimigos. 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e a tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha aí, ó. Mais uma figura de linguagem com as palavras nuvens. Preste atenção. Vai analisando aí, galera. Vocês que estão em casa. Olha aí, ó. Mais uma figura de linguagem, Sofonias. Sofonias também aí, ó. Trazendo aí o grande juízo de Deus. Olha aí, ó. Capítulo 1, do 15 ao 17, ele vai dizer o seguinte. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. A mesma representação das figuras de linguagem que Jesus Cristo colocou ali, ó. Que a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, o sol escurecerá, tudo fazendo representação do grande aperto sobre a terra, da grande destruição, do grande terror que estava para cair sobre Jerusalém. Essas são as representatividades aí, ó. As representações dessas figuras de linguagens que foram utilizadas por Jesus Cristo, que nada disso aí foi literal. Olha aí, ó. Versículo 16. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes,
e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Por que isso? Porque Deus certamente colocaria ali uma nação para poder destruir aqueles que estavam, indo contra ele, se opondo contra ele. Olha aí, ó. Mais uma figura de linguagem, em Salmos capítulo 18, 7, que vai fazer a mesma representação de Jesus Cristo falando, vindo sobre as nuvens do céu. Olha só, hein? Então a terra se abalou e tremeu. Capítulo 18, do 7 ao 17. Olha só, hein? Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. 8. Das suas narinas subiu fumaça, e o fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Isso tudo figura de linguagem. Deus tem nariz, Deus tem boca para soltar fogo pela boca, brasas. Não faz sentido. Baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão, trazendo terror. Por causa de uma outra nação que iria invadir e destruir, aniquilar todos que estavam se opondo a ele. Olha só, cavalgava um querubim e voou sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e expressas nuvens dos céus eram o seu pavilhão, cara. Olha aí, ó. 12. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizos e brasas chamejantes. 13. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizos e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. É simplesmente Deus utilizando quem? Colocando quem? Davi, cara. O próprio Davi, para poder destruir todos os inimigos, cara. Era Deus descendo ali de forma literal. Era Deus de forma corpórea, visível, cara, da forma como vocês esperam Jesus Cristo. Vê se faz sentido isso, vê se tem lógica. Era Deus a todo momento usando Davi para poder destruir, acabar com outras nações, cara. A todo momento ali, nas guerras. Não dá para querer trazer isso para os dias de hoje e ainda mais querer literalizar que nada faz sentido, cara. Nada faz sentido. Aí a gente pega ali, ó, pra gente terminar, tá? Olha só, hein? Olha só. Antes de pegar aqui Mateus capítulo 24, 30, que é quando ele tá de frente com Caifás ali, né? Naquele interrogatório, eu vou ler mais uma passagem que está em Êxodo capítulo 34, versículo do 4 ao 5. Olha só. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levantando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Ponto. O Senhor desceu na nuvem. Foi de forma literal que Deus desceu? Claro que não, de forma espiritual. Em espírito. Desceu na nuvem. Esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. Olha aí, ó. Porque se Deus ele descesse ali de forma física, visível, Moisés certamente saberia, cara. Teria visto Deus ali por completo. Vê se faz sentido isso. Certamente Moisés seria consumido. Certamente Moisés já seria evaporado. Se de forma literal Deus descesse ali. Não faz sentido nenhum, cara. Deus descer sobre as nuvens é a presença dele no Espírito, no grande poder e glória, cara.
E os caras querem literalizar isso, como se Deus ele descesse ali para Moisés, aqui Moisés, eu tô aqui, ó, sou igual a você em corpo, olha aí, ó. Me veja, você vai ver aqui a minha aparência, vai saber quem sou eu, como que eu sou aí, ó. Vê se foi dessa forma que Deus se apresentou para Moisés. Vê se foi dessa forma. Não faz sentido nenhum, cara. Não tem lógica. Vamos lá, aí tem a última passagem, que eu não vou ler aqui não, porque eu lembro dela de cabeça, onde Jesus Cristo vai ser interrogado. Jesus Cristo vai estar sendo interrogado ali pelos líderes religiosos, né, por Caifás e toda aquela cúpula, né, lá perante ele. E Jesus Cristo vai falar para Caifás o seguinte: Caifás vai falar para eles: vocês, em verdade vos digo que vocês, tanto Caifás como todos aqueles ali que estavam ali, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, no seu grande reino e glória. De que forma isso? De forma literal? Claro que não. Jesus Cristo vindo no poder do grande reino e glória é fazendo o quê? É o grande acerto de contas, que era o próprio Deus descendo sobre a terra e lutando contra Jerusalém. Acabando, destruindo Jerusalém. Só que Jesus Cristo ali, ele viria, né? De que forma? Colocando o príncipe Tito, que foi o filho de Vespasiano, era general na época, general Tito, ele que viria ali trazendo espada, né? Porque o próprio Jesus Cristo já tinha até mencionado isso. Não pensem vocês que vim trazer paz à terra. Vê aí o que significa terra no grego. A palavra é ger. Ger. Que ele estava fazendo a referência ali, Jerusalém, Israel. Aquela localidade, né? Aquele território. Não pensem vocês que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz à terra. Eu vim trazer a espada, a discórdia. Guerra. Isso que Jesus Cristo veio trazer, cara. E de que forma isso? De que forma? Colocando o próprio Império Romano para poder destruir Jerusalém. Porque não seria Jesus Cristo, em nenhuma hipótese, de forma literal, que iria descer para poder fazer isso. Para poder fazer isso. Não faria sentido nenhum, até porque ele mesmo falou para Pilatos que o reino dele não é desse mundo. Então quem lutaria ali a favor de Jesus Cristo, a favor do próprio Deus, no grande poder e glória do próprio Deus, é o próprio Império Romano acabando com Jerusalém. Da mesma forma como Deus fez com todas as outras nações ali na Taná e na Torá. É a mesma linha de entendimento. A mesma linha de entendimento, não tem diferença nenhuma. Diferença nenhuma. Vamos lá, vamos continuar, pra gente finalizar aí, galera. A extremidade dos céus. Isso já aconteceu? É claro que não. Sobre o Apocalipse, também tem gente que afirma que o Apocalipse já se cumpriu no ano 70, quando Israel foi invadido, que houve a destruição do Templo de Jerusalém. Não, tudo já se cumpriu ali, aquela tribulação, a besta era um Nero, um número, tudo isso já aconteceu naquele tempo, no ano 70 depois de Cristo. Mas você sabe quando que o Apocalipse foi escrito? A profecia do Apocalipse foi escrito por volta de 95 depois de Cristo, ou seja, 25 anos depois que aconteceu a destruição de Jerusalém. Ou seja, não tem como ter sido a respeito daquilo que já tinha sido no passado já. A profecia do Apocalipse, ela é profética, ela fala do futuro. E ela foi escrita 25 anos depois. João estava preso na ilha de Patmos durante o governo de Domiciano, o imperador romano. Foi nessa época que João teve essa revelação de Deus. Como é que o livro de Apocalipse foi escrito depois do ano 95? Olha só, vamos tentar levar para o raciocínio lógico.
Para João escrever o livro de Apocalipse, escrever tudo o que ele mencionou, ele tinha que estar muito lúcido. Tinha que estar muito bem de saúde, tinha que estar bem vigorado. 95 depois de Cristo, João morre aproximadamente 102 a 103 depois de Cristo. Ou seja, 95 seriam o que ali? De 95 até 102, 103 teríamos aí 7 a 8 anos, cara, só. Até a morte de João, e João morreu bem velho. Agora a pergunta que eu faço, como que João ele teria a capacidade de escrever o livro de Apocalipse da forma como ele escreveu já bem velho, cara? Vê se faz sentido isso. Não é uma refutação com base no que está escrito que eu estou falando isso, não. Eu vou trazer outras refutações aqui, mas só para a gente analisar. João já estaria ali raquítico, cara. Caquético. Não sei nem qual é a palavra que eu falo aqui. Já estaria ali, usando bengala ali, já estaria, nem se demole, nem estava andando mais. João já estava bem velho. No ano 95 ele já estava bem velho. Que ele morre ali 102 e 103 depois de Cristo. Já bem velho, cara, bem velho. E como é que nessa época ele teria essa capacidade de escrever o livro do Apocalipse? Como? Que ele teria essa capacidade, cara. E outra, vamos lá. Olha só, hein? Apocalipse, para refutar essa ideia aí. Essa ideia que ele está trazendo, galera, é a ideia de Jerônimo, de Eusébio e de Irineu. Porque eles que trouxeram essa ideia justamente para poder tentar destruir o preterismo. Olha só, hein? A gente tem aqui o Apocalipse capítulo 11. Primeiro João vai falar no versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixe que a parte do átrio exterior do santuário, versículo 2, não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Olha aí, ó. Como que João iria escrever isso depois do ano 70? No ano 95, se o templo já tinha sido destruído há muito tempo, há 25 anos atrás, cara. Vê se faz sentido isso. E essa revelação que foi dada para João, o templo teria que estar de pé. Jerusalém teria que estar ali existente. Por que não faz sentido isso? A gente tem uma outra passagem que vai refutar isso também. As palavras de Eusébio e Irineu. Olha só. A gente tem aqui o Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Ele vai dizer o seguinte para a igreja de Esmirna. Olha só, ao anjo da igreja, versículo 8 e 9. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve o seguinte: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, porque já havia isso lá. Eles já estavam passando por isso lá. A tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias do que a si mesmo se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Por que eles falam, por que João escreve isso aqui, sinagoga de Satanás? Porque existiam diversas sinagogas onde os judeus, onde a religião judaica da época se reunia lá, cara. E todos eles eram completamente contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Né? E para quem não sabe aí, Satanás significa o quê? Significa opositor no hebraico. A etimologia da palavra Satanás é opositor, aquele que vai contra. E quem era o grande opositor lá deles lá? Era a própria religião judaica da época, o próprio judaísmo, a própria cúpula, que a todo momento perseguia eles, incitava o Império Romano para poder destruir eles. A todo momento. Mais uma passagem. Sinagoga de Satanás que estava de pé lá. Olha só. E para essas sinagogas de Satanás estarem de pé lá, Jerusalém tinha que estar existente. Jerusalém estando existente, o templo teria que estar de pé. Vamos lá. Mais uma outra, ó.
Apocalipse 3. Olha o que vai dizer no versículo 9 de novo. Olha aí, ó. Mais um exemplo. E aqui agora é para a igreja de Filadélfia. Olha só, hein? Ao anjo da igreja de Filadélfia, versículo 7. Escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Né? Essa chave de Davi é a chave do reino de Deus, né? Que tira eles da morte. Jesus acaba com a morte, com o poder que a morte trazia para eles. Essa é a chave de Davi, que ele menciona aqui, ó. Aí a gente pula direto para o versículo 9. Olha só, hein? Eis, farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, ou seja, toda aquela sinagoga do judaísmo da época que estava a todo momento se opondo contra eles, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Olha aí, ó. É claro que Jesus Cristo aqui menciona, né, a verdadeira igreja ali que se fazia presente ali para eles. E não a Jerusalém que já tinha se apostatado há muito tempo. Há muito tempo, já tinha se tornado prostituta. Já tinha bebido o sangue dos profetas há muito tempo, desde a época da antiga aliança. Entendeu? Então, sinagoga de Satanás era uma sinagoga dos judeus que se faziam presente lá naquela geração deles e que existiam várias sinagogas que os judeus se reuniam para poder estudar ali, para poder ler o livro, a Torá, o livro dos profetas, a Taná. E eles se reuniam nessas sinagogas justamente para poder estudar ali a religião judaica, que era justamente contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Agora eu tenho mais uma referência e vou provar para vocês, dentro da lógica, isso que eu estou falando, dessa grande oposição por parte dos judeus contra os eleitos de Jesus Cristo, que eram os verdadeiros satanás ali. Olha só, hein? Olha só, galera. Vamos voltar aqui. Olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do 27 ao 31. Ele vai dizer o seguinte, olha só a grande oposição por parte das sinagogas que existiam lá naquela época ainda. E olha o que eles faziam com os eleitos de Jesus Cristo, que eram os grandes opositores, Satanás, Jerusalém na época. Olha só, hein? A partir do versículo 27, Atos 21 vai dizer o seguinte: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Era a sinagoga que estava lá, que era existente naquela época. 29. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Olha aí, ó. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada. Olha aí, ó. Sinagoga que estava de pé lá, Jerusalém que era existente, contra as palavras do apóstolo Paulo, que tinha o mesmo consentimento ali com as palavras de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo. Quem era o Satanás ali naquela geração? Quem era o grande opositor? A grande sinagoga de Satanás, cara. Então, a pergunta que eu faço, como que o livro
meu mano Johnny, poderia ser escrito no ano 95, após 25 anos depois do ano 70. Vê se faz sentido isso. Se tudo foi destruído no ano 70, não tem lógica, né? Vamos continuar aqui para a gente finalizar, galera. E também outra coisa, a revelação não poderia ter sido sobre a destruição de Jerusalém, tá? Porque já havia acontecido, e também ela foi endereçada, ela foi direcionada para 7 igrejas da Ásia. Ou seja, se era para a destruição de Israel, o que as igrejas da Ásia tinham a ver com isso? Não tinha nada a ver. Tá vendo? Ô meu mano Johnny, o que Israel tinha a ver com isso? Na época de Jesus Cristo, meu mano Johnny, só existiam 2 tribos, cara. Era só a tribo de Judá e Levi. Jesus Cristo veio só primeiro para eles 2. Depois que Jesus Cristo morre na cruz, se cumprindo ali a profecia de Jeremias, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que afirmarei uma nova aliança, um novo acordo, um novo pacto com a casa de Judá e com a casa de Israel, ou seja, com as 2 casas. Quando Jesus Cristo estava pregando o evangelho do reino ali, Johnny, só existia a casa de Judá. Ou seja, Efraim, que são as 10 tribos do norte, não estavam lá, cara. Não estavam lá. Jesus Cristo morre na cruz, se cumpre a profecia de Isaías capítulo 11, que eu vou colocar aí, ó. Onde ele levanta ali uma bandeira como estandarte para poder trazer de volta os desterrados de Jacó. Se cumpre a profecia de Amós, Amós capítulo 9, versículo 11, onde o próprio Amós vai dizer aí, ó, que após a morte de Jesus Cristo da cruz, o tabernáculo de Davi, que estava quebrado, por causa de quê? Por causa das iniquidades por parte de Jeroboão e Roboão. Estava quebrado, arrebentado o tabernáculo de Davi. Só tinham 2 tribos, que era Judá e Levi, na época de Jesus. As 10 tribos do norte estavam todas perdidas em outras nações. E a promessa que foi dada a Abraão era que essas tribos fossem resgatadas e elas fossem enxertadas ali na oliveira. Essa foi a lógica, e tudo isso se cumpriu aonde? No Atos dos Apóstolos. Quem lê aí Atos capítulo 2 vai entender o que eu estou falando, que todos os povos, de todas as nações, já estavam ali em Jerusalém, cara, fazendo a representação de todos eles, e ouvindo as boas novas de Jesus Cristo, com a descida do Espírito de Deus sobre toda a carne ali, o sopro de Deus, o poder de Deus sobre eles. E se cumprindo a profecia de Joel, que já era considerada ali, como eu mostrei no início do vídeo aí, como os últimos dias. Por isso que o apóstolo Paulo vai mencionar lá, em Efésios capítulo 2, ó, que eu vou colocar aí, 14 e 15, que muitos interpretam isso aí, querem colocar isso aí, não. Porque de todos os povos do mundo, olha só, de todos os povos do mundo, ele fez um povo só. E não é isso que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo, ele diz aí, ó, de ambos os povos, dos 2 povos, que eram quem? Conforme o print que eu estou colocando aí, ó, a casa de Judá e a casa de Israel, que eram os efraimitas, que estavam perdidos em outras nações e precisavam voltar para que se cumprisse a profecia. Então todos eles, meu mano Johnny, todos esses aí, fazem parte das 7 igrejas da Ásia, meu mano. Todos. Por quê? Porque o tabernáculo de Davi, ele foi reconstruído. O muro da inimizade, conforme o próprio apóstolo Paulo fala aí, que eu já coloquei aí, Efésios 2, 14 e 15, seria quebrado. Ou seja, Judá não iria mais oprimir Efraim, as 10 tribos que estavam em outras nações, e as 10 tribos não iriam mais ter inveja de Efraim, conforme eu coloco aí, por parte de Isaías 11. E é uma profecia que se cumpre também, por parte de Oséias. Olha aí, ó, Oséias capítulo 1. Que seria ali o grande dia de Jezreel. Eu não sei se pronuncia Jezreel ou Jezreel, mas está aí, ó, Oséias, que se cumpriu lá também. Atos capítulo 15.
Tiago também, no concílio ali, né, dos Atos dos Apóstolos, Tiago vai se levantar e vai mencionar e vai falar conforme o que foi cumprido por parte dos profetas. Olha aí, ó, tô colocando a passagem aí também para a galera ver e analisar aí, ó. E o próprio Tiago vai citar as palavras de quem? De Amós, porque o tabernáculo de Davi ele tinha sido restaurado. Então todos que vieram de outras nações, acopla ali as 12 tribos de Israel, dá um enxerto, entra um enxerto, enxerta a oliveira, o tabernáculo de Davi é reconstruído e segue-se ali a plenitude dos gentios. Pô. E a plenitude dos gentios, que são as 10 tribos do norte, que volta, preenche aí as 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, se cumprindo aí a profecia de Jesus Cristo no sermão profético. O evangelho do reino será pregado a todas as nações, e foi pregado, conforme o próprio apóstolo Paulo e Barnabé, né, que eles, embora tenha sido Pedro anunciado o evangelho, as boas novas, primeiro para um gentil, que foi o Cornélio, embora Pedro tenha feito isso, mas quem teve todo esse encargo, toda essa missão, foi o apóstolo Paulo junto com Barnabé, indo para outras nações anunciando as boas novas. E aí? Como que fica essa situação? Como não tem sentido falar que o Apocalipse já se cumpriu lá sobre a destruição que teve em Jerusalém, no ano 70, não tem sentido algum. Isso é um grande erro. E o grande perigo de pensar desta forma, que a grande tribulação já aconteceu, a besta também já aconteceu, a volta de Jesus já aconteceu, não vai acontecer mais. O grande perigo é que você não se prepara para essas coisas. Você nem vai enxergar, vai passar desapercebido. Aparece a besta, aparece o sinal, você recebe. Não, isso aí é coisa do passado. O que tem agora não tem nada a ver. Você vira vítima fácil na mão do inimigo. Jesus já avisava em Mateus 24 também, no verso 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Não seja enganado, meu irmão. Leia a Bíblia não buscando aquilo que é confortável para você, mas Jesus Cristo ele fala isso para os discípulos, ô Johnny. É para os discípulos. Como é que você quer trazer isso aí pra gente, cara? Jesus Cristo fala para os discípulos, para os apóstolos, para eles. Onde que Jesus Cristo falou isso para a gente? Onde? Se primeiro ele veio ali para eles. É um texto que está mencionado a eles. Jesus Cristo não fala isso para a gente aqui nos dias de hoje, cara. Isso não faz sentido. Leia a Bíblia e aceite aquilo que realmente é aviso para as nossas vidas. Porque a grande tribulação ainda vai acontecer, coisas terríveis vão acontecer e a Bíblia nos ensina a se preparar para este momento difícil. Então se prepare, leia, aceita, entenda aquilo que o Senhor deixou como aviso para as nossas vidas. Este é mais um vídeo do canal, Desembaralhando o Futuro. E até o próximo. Eu não rasguei a Bíblia não, viu? Era outra folha que estava aqui em cima da Bíblia. É isso aí, galera. Mais um vídeo aí, finalizado. Beleza? É isso aí, rapaziada. Acabamos de analisar aí, né? E segundo o que eu tenho apresentado aí, realmente, essa escatologia futurista não faz sentido nenhum, cara. Não tem lógica eu querer trazer nada disso aí para os dias de hoje. É simplesmente passar por cima de toda a lógica, de todo o contexto, de todas as etimologias das palavras que eu apresentei aí para vocês e realmente não faz sentido nenhum. Queria trazer isso aí para nós aqui nos dias de hoje. Beleza, galera? Então é isso aí. Estou finalizando o vídeo aí, rapaziada. Para quem está entrando no canal pela primeira vez, se inscreva para que você possa continuar aí, ó, recebendo outros vídeos e participando aí dessa série incrível, tá? Que é refutando a escatologia futurista dos canais de YouTube. Valeu, rapaziada!
É isso aí. Para quem está entrando agora no final do vídeo, eu me chamo Alexandre Moraes, do canal Escatologia Preterista Completa, tá? Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu? Fui! Canal Escatologia Preterista Completa. Vídeo todas as semanas.